Boa tarde, gente. Meu nome é Larissa. Eu vou dar aula hoje para vocês de língua portuguesa, da habilidade M13LP48. E aí eu vou ler para vocês. Identificar assimilações, rupturas e permanências no processo de constituição da literatura brasileira e ao longo de sua trajetória, por meio da leitura e análise de obras fundamentais do cânone ocidental, em especial da literatura portuguesa, para perceber a historicidade de matrizes e procedimentos estéticos. Então, essa aula é destinada para você aí que está na terceira série do ensino médio, e o tema da aula é Entre o Realismo e o Naturalismo, ou Curtiço, de Aloysio de Azevedo. E aí, antes de começar a aula, eu queria perguntar para vocês se alguém aqui já foi no Rio de Janeiro. Ah, legal. Então, vocês estão já contextualizados nesse espaço. Basicamente, é este o espaço do Curtiço. O Curtiço é um romance de tese, porque vai trabalhar não só com uma narrativa simples, não só com uma série de tramas ali, né? Não é uma crônica, porque não se passa de um dia só, não é um conto, porque não há um clímax pontual, mas é um romance porque tem uma série de tramas aí. E essas tramas todas possuem, querendo ou não, uma tese. O que isso significa, um romance de tese? Um romance de tese é um romance que quer propor uma opinião, quer propor algo, quer provar alguma coisa para a sociedade. E o Aloysio Azevedo, ele faz essa dinâmica na obra Curtiço, que foi publicada lá em 1890. E aí uma curiosidade, Machado de Assis já estava aí publicando seus livros, e na época a obra do Machado foi até assim comparada com a do Aloysio Azevedo, e ele chegou a ficar até mais famoso que Machado de Assis na época. E aí o Curtiço vai contar a história, vai narrar a saga de João Romão. João Romão é um quitandeiro, um avarento, um português, que quer muito dinheiro a qualquer custo. E aí ele acaba tendo um relacionamento com uma escrava fugida chamada Bertoleza, e eles estão ali um do lado do outro. A Bertoleza tem um restaurantezinho, ela acaba guardando algum dinheiro ali para sua carta de alforria, e ela pede que João Romão vá, então, fazer esse movimento para ela, né? Afinal de contas, ela era fugida. E João Romão pega o dinheiro para si e não faz a carta de alforria. Ele dá uma carta de alforria falsa para ela. Então, isso é um problema, porque a Bertoleza acha que está livre, mas não está livre. E aí, a história começa assim. O Curtiço, ele pode ser considerado uma alegoria do Brasil do século XIX. E aí, por que alegoria? Alegoria é um conceito muito importante para vocês que estão no terceiro, porque vai propor, basicamente, que um personagem pode representar muito na sociedade, pode representar uma série de questões. Então, uma alegoria é, basicamente, uma personificação ali, algo muito maior. Então, representa todo o Brasil da época, isto é, a história do João Romão representa o Brasil da época. E aí é uma obra naturalista, né? E aí eu coloquei um pequeno trechinho aqui sobre o naturalismo, que basicamente propõe uma suposição de que não há nada que constitua a realidade além da natureza. A gente tem uma força muito grande agora da ciência e dessa questão que fica meio que em volta do Curtiço, que são conceitos como, por exemplo, darwinismo social e determinismo, que é algo muito forte. Afinal de contas, o espaço, o Curtiço, que no final da história, na verdade, bem no começo, eu vou ler para vocês, trata-se do personagem principal. Então, o Curtiço, o meio, é, na verdade, o que vai determinar a ação desses personagens na história. E aí, durante os 23 capítulos, nós temos um narrador em terceira pessoa que vai propor zoomorfização para os seres humanos da obra e personificação para o Curtiço. E aí eu vou ler um trecho para vocês que vai mostrar essa questão da personificação do Curtiço. Eram 5 horas da manhã e o Curtiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo, como se sentiam ainda na indolência da neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e a tema da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. Para quem não sabe, indolência significa falta de coragem, preguiça. Então, o Curtiço está acordando ali preguiçoso, né, como se fosse uma pessoa. Então, nós temos aí uma personificação muito forte nessa obra do Curtiço. Então, na verdade, as características principais aí estão no espaço, no meio. Tudo bem? Beleza, pessoal. Então, para contextualizar vocês sobre essa questão do Curtiço, eu trouxe um trecho de um samba
que é importante, querendo ou não, para a época, porque o samba nasceu no século XX, pertinho do século XIX ali, e aí eu tenho um trecho para vocês, para inspirá-los aí a descobrir também uma personificação na obra logo depois. Então, vamos lá. A favela nunca foi reduto de marginal, só tem gente humilde e marginalizada, e essa verdade não sai no jornal. É um trecho de Eu Sou Favela, de Bezerra da Silva. Então, o samba é, querendo ou não, uma produção, né, deste espaço, desse cortiço, que é representado na obra da Luiz de Azevedo. E é importante que você saiba contextualizar com essas questões, não só musicais, mas de outros espaços, porque o cortiço pode ser muito bem usado, por exemplo, como uma espécie de citação num possível texto aí que vocês venham a fazer, dissertativo argumentativo, em algumas das redações que vocês provavelmente venham a fazer. E aí, para a próxima aula, eu queria deixar uma pesquisa para vocês. Então, é domínio público o cortiço, você pode ir lá buscar na internet, e aí eu vou pedir que vocês pesquisem um trecho na obra, outro trecho, que não esse que eu li, que tem aí essa personificação. Beleza? Até lá, então, pessoal.